E hoje estou aqui para falarmos sobre um tipo de maloclusão bastante comum na clínica ortodôntica, que é a classe 2 divisão primeira. Um pouquinho sobre o diagnóstico da classe 2 divisão primeira é que classe 2 divisão primeira ela pode ser esquelética, ela pode ser dental ou até dento-alveolar. As classes 2 esqueléticas podem ser maxilar, protrusão da maxila, ou pode ser mandibular, uma retrusão da mandíbula. E nesses casos, os tratamentos mais indicados são os tratamentos com ortopedia. Se o problema é a classe 2 esquelética maxilar, ou seja, a maxila está protruída, o único tratamento disponível é os aparelhos extrabucais, que vão fazer a contenção do deslocamento da maxila. A maxila continua crescendo, a maxila cresce para trás e para cima, desloca para frente e para baixo. E ao usar um aparelho extrabucal, a gente controla e diminui o deslocamento anterior da maxila para que o resto da face e a mandíbula cresçam normalmente e essa situação se normalize em 2 ou 3 anos de tratamento. Como depende do crescimento do paciente, os tratamentos são relativamente longos e demorados e necessitam muito da colaboração dos pacientes. Outro tipo de classe 2 esquelética é as retrusões mandibulares. E nesses casos a gente utiliza os aparelhos de ortopedia funcional dos maxilares que têm resultados bastante expressivos, bastante bons, podendo controlar não só a quantidade de crescimento, a direção do crescimento e o controle vertical da face, o que é, ao meu ver, a única possibilidade real de nós alterarmos um pouco a divergência facial é com a utilização dos aparelhos de ortopedia funcional. Com relação às classes 2 dentais, a classe 2 divisão primeira, ela se caracteriza por uma relação molar de classe 2, classificação de Engel, classe 2 molar, classe 2 canino, e mais abrangente na classificação de Andrews, também envolve a inclinação e a posição dos incisivos superiores. Então, na classe 2 divisão primeira é comum a gente ter inclinação vestibular dos incisivos, um pouquinho de diastema nesses casos, um pouco de interposição de língua, interposição de lábio. São pacientes com uma tendência, um padrão de crescimento um pouco mais vertical, sugerindo dólicos cefálicos. São pacientes que têm normalmente acompanhado de respiração bucal, porque o crescimento é mais vertical, não cresce lateralmente, então não há uma aeração suficiente do seio maxilar para produzir a expansão da maxila e da mandíbula. Então são pacientes que têm uma certa atresia maxilar palatogival. Então essas são as características mais comuns dos pacientes de classe 2 divisão primeira. Obviamente tem bastante variações a respeito disso. Mas o que eu queria falar hoje seria especificamente sobre o tratamento com aparelhos fixos, com ortodontia, das classe 2 divisão primeira. Tem algumas particularidades importantes nesse tratamento para que a gente possa ter um real controle da movimentação. Primeiro eu gostaria de falar um pouco sobre os sistemas de ancoragem. Como são pacientes dólicos cefálicos, quanto maior o número de dentes envolvidos no tratamento, mais ancoragem a gente pode ter. Mas o padrão muscular, como é ligeiramente mais hipotônico do que os braquicefálicos, a possibilidade da bateria inferior se movimentar contra a direção ideal de tratamento é bastante grande. Então a importância da ancoragem inferior. A maioria dos tratamentos de classe 2 requer a utilização de elásticos intermaxilares e esses elásticos produzem muito deslocamento da mandíbula, que é postural, mas também mesialização dos molares e proclinação dos incisivos, o que normalmente é contraindicado nesses casos. Então é bastante importante, já que não contamos com um padrão muscular muito ativo, que a gente possa fazer um sistema de ancoragem. O arco lingual de Nance, ele é uma ancoragem média, ele é bastante útil nesses casos, mas não é uma ancoragem máxima. Então, para esses casos, eu recomendo que se una o segundo molar na ancoragem do primeiro molar, ou através de banda, ou através de conjugações vestibulares, para aumentar a área de sustentação do elástico da classe 2. Então, essa é a primeira dica importante. Existem alguns dispositivos tipo placa labioativa, o bumper,
que é colocado no sulco inferior e faz pressão sobre os molares. Nesses pacientes de classe 2 de visão primeira, que tem um pouco de hipotonicidade, tendência à mordida aberta, incompetência labial, a pressão e a força que o lábio faz é muito pequena para sustentar a ancoragem no molar. Então a gente não se apoia muito nessa mecânica, nessa metodologia, porque ela não é muito efetiva, além de depender bastante da colaboração do paciente. E com relação então ao tratamento propriamente dito, eu acho que nós temos algumas considerações. Primeiro, com a colagem dos brackets. A colagem dos brackets, a altura da colagem dos brackets, influencia diretamente no tipo de movimentação que a gente tem. Se a gente colocar os brackets mais para cervical, eu aumento o torque, eu aumento a reação das raízes. Se eu colocar os brackets mais para incisal ou oclusal, a gente aumenta mais o movimento pendular da coroa. Então é importante fazer essa avaliação, esse diagnóstico, porque num paciente de classe 2 visão primeira, eu preciso calcular muito bem a inclinação do incisivo superior, a inclinação do incisivo inferior, para que eu possa terminar isso num ângulo mais ou menos de 130 graus. Mas, basicamente, eu preciso medir a inclinação do superior e o posicionamento anteroposterior para saber qual o movimento que eu vou fazer. Num paciente de classe 2 visão primeira, eu posso fazer simplesmente um movimento pendular da coroa, durante a retração do molar e canino. Na retração dos incisivos, posso fazer um movimento pendular de coroa. Então isso não envolve movimento radicular nem controle de torque. Mas muitas vezes, ou aliás na maioria das vezes, a gente precisa de associação, levar a coroa um pouco para o palato e levar a raiz um pouco para a vestibular. Então eu preciso ter um certo controle do torque. E alguns casos que são mais raros, onde a gente tem uma classe 2, uma classe 3 esquelética, mas uma relação molar de classe 2. Se os incisivos estiverem muito inclinados para vestibular, a raiz para o palato, mas não tem overjet, então nesses casos o movimento será simplesmente radicular, somente radicular. São torques negativos que vão ser dados no incisivo, mas são movimentos radiculares. Então lembrando que a altura da colocação do bracket vai produzir mais movimento coronário ou mais movimento radicular, a gente pode usar esse conceito para que na instalação dos brackets, e deve ser em todos os dentes, na mesma proporção, a gente possa fazer uma movimentação mais coronária ou mais radicular. Na maioria dos casos de classe 2 visão primeira, a gente precisa de muito mais proclinação da coroa para o palato do que vestibularização da raiz. Então é por norma a gente já pensar nessa possibilidade de colocar todos os brackets um pouco mais para incisal para facilitar esse movimento pendular. Como é um momento natural do dente, quando a gente coloca uma força palatina, é ter um movimento pendular. Se a gente colocar o bracket mais para cervical ou colocar fios retangulares muito grossos, a gente estaria fazendo um contramomento indesejável, ou seja, os momentos que vão acontecer no dente são favoráveis, então a gente deve permitir. Então, essa é a ideia de fazer a colocação desses brackets mais para incisal. Outra coisa, durante o nivelamento existe sempre um momento de vestibularização dos dentes. Porque em biomecânica, a lei da física biomecânica é forças aplicadas por vestibular produzem momentos vestibulares. Então, no caso de classe 2 de visão primeira, se nós tivermos algum apinhamento, a dissolução do apinhamento é sempre para vestibular, o que nesses casos agrava bastante a nossa classe 2. Então é importante a gente fazer a mecânica ortodôntica desde o princípio. Desde o primeiro fio de nivelamento, já produzir uma mecânica de classe 2, já produzir um momento, uma força palatina desses dentes, para que não haja uma proclinação ainda maior do que já está acontecendo. Então eu recomendo nesses casos a instalação dos elásticos de classe 2 precocemente. Toda vez que eu tiver um apinhamento superior e eu não quiser vestibularização, eu já começo o tratamento com um elástico de classe 2. Ao contrário, se eu tivesse um apinhamento inferior, a gente já começaria o nivelamento usando os elásticos de classe 3 para controlar essa inclinação vestibular dos dentes. Então ficam aqui essas dicas para o início do tratamento, que é bastante importante. A ancoragem, fazer um bom sistema de ancoragem mandibular,
Segundo, a instalação dos brackets de acordo com a movimentação que você precisa. Lembrando que na maioria dos casos nós vamos colocar os brackets um pouco mais para incisal para viabilizar um movimento mais pendular, facilitar o movimento vestibular. E terceiro, evitar a inclinação vestibular dos dentes durante o nivelamento. Isso pode ser feito com os fios, com os elásticos de classe 2, lembrando que isso depende um pouco da colaboração do paciente. Mas uma dica que pode ser bastante útil é o travamento do arco atrás do molar. Todos os arcos de nivelamento devem estar travados para evitar um pouco essa inclinação vestibular. Mas quando a força do nivelamento é muito grande, os molares podem se movimentar também. Então é importante já contar com um sistema de travamento eficiente. E esse sistema se chama cinchback. Então nós vamos pegar o fio, deixar ele 2 milímetros cortado longe do molar, para a gente poder ter um alicate, e nós vamos tracionar o fio para trás e fazer a dobradura para travar. Com isso a gente já incorpora um movimento palatino que vai começar a se contrapor ao movimento vestibular do nivelamento. Então, lembrando, uma boa ancoragem, a colocação dos brackets talvez realmente um pouco mais para incisal e fazer uma mecânica de classe 2 contrária à inclinação vestibular. O uso do elástico e o uso de um cinchback. Quando os dentes já estiverem nivelados, a gente pode também usar uma corrente elástica de molar a molar para produzir essa inclinação lingual, evitando a inclinação vestibular indesejável. Então ficam essas dicas aqui para o tratamento da classe 2 divisão primeira. Só uma parte, com relação à mecânica de distalização do molar, é o mesmo princípio para qualquer outro tipo de classe 2. Existem várias mecânicas, várias metodologias que fazem a distalização no molar. Só lembrando dos 5 momentos que ocorrem no molar durante o processo de distalização: inclinação distal da coroa, extrusão, giroversão disto vestibular, inclinação da coroa para o palato e palatinização dos dentes. Uma coisa importante, nos pacientes de classe 2 primeira, a maioria que é um padrão mais vertical e mais dólico, tem uma tendência a aumento vertical da face. Durante a extrusão do molar, eu tenho 2 momentos que produzem aumento vertical da face. Um é o momento de extrusão dos molares, consequência da distalização. E o outro é a colocação do molar na região mais posterior. Está em classe 2, eu vou levar para a classe 1. E a distalização do molar funciona como uma tesoura na mordida. Quanto mais posterior tiver o fulcro de fechamento do molar, né, chama-se molar fulcruming, ou seja, o fulcro de fechamento do molar mais posterior tende a abrir ligeiramente a mordida. Então é importantíssimo que nós façamos o controle vertical do molar durante a distalização. E só existem 2 sistemas eficientes para fazer isso. O extrabucal, que o paciente deve usar pelo menos para dormir durante a distalização do molar, ou seja, aqueles 3, 4 meses que nós gastamos para fazer a correção da classe 2 do molar. Seria importante o paciente usar um extrabucal à noite, pelo menos, para evitar essa extrusão. Ou a instalação de parafusos de ancoragem. Acontece que para eu poder fazer o controle vertical, o apoio tem que estar colocado na distal do molar, porque eu vou distalizar o molar e tem que intruir. Então o parafuso tem que ser colocado na distal. Eu não posso colocar imediatamente após a raiz do molar, porque senão eu impeço a distalização. Então tem que ficar atrás do segundo molar. E atrás do segundo molar nós temos um osso muito esponjoso, então a eficácia desse parafuso não é muito confiável, perde-se muito parafuso lá. Então para fazer essa mecânica é um pouco mais complicado. Os parafusos extra-alveolares são um pouco mais resistentes, mas normalmente eles estão colocados na medial do molar, então isso não tem um controle muito grande do movimento extrusivo. Mas enfim, são as situações que a gente tem que lidar com ela no dia a dia. Então o mais prático e o mais eficiente é o uso do extrabucal à noite, mas eu sei que depende bastante da colaboração do paciente e não podemos contar com isso. Então, ter bastante controle. Então, a mecânica que eu vou usar para distalizar o molar
tem que ter um vetor extrusivo o menor possível. Mesmo que a gente tenha que fazer um outro tipo de controle, mesmo que o tratamento seja um pouco mais longo para evitar esse movimento extrusivo, ele é compensado pela qualidade do resultado que a gente vai ter, ok? Então, isso é o que eu tinha para falar para vocês hoje. Um forte abraço e até a próxima.